Eu danço como Rei Davi. Davi. Isso aí. E vamos lá. 1, 2, 3 e solta o play. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Eu danço como Rei Davi. Eu danço como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Rei Davi. Eu pulo como Rei Davi. Eu pulo como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como Rei Davi. Eu grito como Rei Davi. Eu grito como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Eu danço como Rei Davi. Eu danço como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como Rei Davi. Eu pulo como Rei Davi. Eu pulo como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como Rei Davi. 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 Eu danço, eu pulo, eu grito como Rei Davi. Agora a música é Deus Grandão, né, Júlia? A próxima música, vamos colocar aqui. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que o arranha-céu, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu
um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Muito bem. Então foi isso, crianças. Uma boa lição pra vocês. Um beijo da tia Débora e da Júlia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente já sabe que uma das maneiras de fazer missões é indo. A gente vê muitos missionários que vão para outros países, outros estados, outras cidades, para poder falar do amor de Jesus. A gente pode fazer missões indo, falando de Jesus para os nossos amigos da escola, para os nossos vizinhos, até para algum membro da nossa família que ainda não conhece. Se você ainda não está com sua Bíblia, corre e pega ela rapidinho, porque a gente vai olhar lá quais são as outras duas maneiras de fazer missões. Primeiro de tudo, vocês sabem o que significa campo missionário? Vamos abrir lá em Lucas 10, no versículo 2, para a gente poder descobrir. E aí, já acharam? Vamos ler juntos? Lá no capítulo 10, no versículo 2. Diz assim: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Seara significa campo de cereais, extensão de terra cultivada. Em outro momento, lá em João 4,35, Jesus diz... Vamos abrir lá, João 4,35. Presta atenção. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, os campos já estavam prontos para a colheita. Aqui, Jesus comparou o campo de plantações, que estava pronto para ser colhido, com um grupo de pessoas que ainda não conhecia a mensagem do Evangelho. Por isso a gente diz que é um campo missionário. Lá naquela passagem que a gente leu de Lucas, no capítulo 10, Jesus tinha acabado de mandar 70 homens saírem em duplas de cidade em cidade, anunciando que Deus ia fazer algo maravilhoso na vida das pessoas. Jesus estava falando dele mesmo, que era o Salvador prometido. Nesse versículo, Jesus nos ensina 3 coisas. Vamos abrir ele lá de novo? Lucas 10... No versículo 2, ele diz: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em outras traduções diz: Peçam ao Senhor da colheita. Nesse versículo, Jesus ensina 3 coisas muito importantes pra gente. A primeira coisa é que ainda há muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. A segunda é que há poucos missionários trabalhando para tanta gente que ainda precisa ser alcançada. A terceira é que nós devemos estar sempre em oração, pedindo a Deus que envie obreiros para esses campos missionários. O verbo que foi usado nesse versículo foi o verbo rogai. Em outras traduções diz peçam. Ou seja, aqui Jesus está mandando a gente orar, pedindo trabalhadores para a colheita de Cristo. Vamos abrir agora lá em 1 Timóteo 2:1 para ver o que diz. Todo mundo achou já? Então vamos ler juntos de novo? Então, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí vamos continuar agora no versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está nos convidando a estar sempre intercedendo pela vida das pessoas, para que elas possam conhecer o evangelho da salvação. Naquela passagem que a gente leu em Lucas, quando Jesus envia os 70 homens, ele alerta esses homens sobre os perigos que eles enfrentariam, porque provavelmente nem todas as pessoas os receberiam em suas casas ou ofereceriam hospedagem. Ele disse até que eles poderiam ser expulsos das cidades. Mas eles foram mesmo assim como Jesus ordenou e depois voltaram super alegres porque tinham feito conforme ele tinha mandado.
E isso está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17. Infelizmente, em muitos países, acontece exatamente o que Jesus disse que poderia acontecer com aqueles 70 homens. Tem muitos países que as pessoas são perseguidas, presas, só porque falam sobre o nome de Jesus. Muitos missionários às vezes passam necessidades e até correm risco de vida por causa disso. Por isso é tão importante que a gente esteja sempre orando pela vida deles. Lá na carta de Paulo à igreja dos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11, Paulo pede que a igreja seja uma igreja frutífera. Um dos resultados de ser uma igreja frutífera é uma igreja que tem uma visão prática sobre missões, ou seja, que contribui e envia missionários. Então nós, como parte da igreja, devemos estar sempre orando por essas missões. Primeiro, a gente deve orar sempre pela vida dos missionários. Vamos abrir lá em Efésios 6:18 para a gente ver um pouquinho sobre isso? Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a gente tem sempre que estar perseverante orando pela vida desses missionários, por causa das dificuldades que eles sempre enfrentam. Em segundo lugar, a gente deve orar sempre pedindo a Deus que portas sejam abertas para esses missionários. Vamos abrir em Colossenses 4:3 agora. Vamos ler juntos. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, a gente tem que orar pedindo a Deus que abra portas para que esses missionários possam ir para os lugares para poder pegar o evangelho para as pessoas. Porque tem muitos lugares que as pessoas são hostis, não aceitam e são bem fechadas na hora de ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele pregou na Ásia e na Europa, e ele fez isso com a igreja sempre orando por ele. Mas e aí, quando será que a gente deve orar por missões? Será que deve ser só no domingo, quando a gente estiver no culto, ou quando for missionário lá na frente? E, enfim, falar um pouco sobre a missão dele? Será que são só nesses momentos que a gente deve orar pelos missionários? Claro que não, né? A gente tem que estar sempre em oração por eles. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar, ou seja, orar sempre. E os missionários enfrentam lutas o tempo todo, então a gente deve estar sempre orando por eles. Ok, então, a gente já viu que a primeira forma de fazer missões é indo, a segunda forma é orando pelos missionários. Mas e a terceira forma? Qual será que é? Vamos abrir primeiro em 2 Coríntios 11:9 e depois a gente vai abrir no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos 14 e 16. Então, primeiro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 9. Vamos ler juntos. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Agora vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo 4. Nos versículos 14 e 16, diz assim: todavia, fizestes bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Esses dois textos estão se referindo a quando Paulo estava trabalhando na igreja de Corinto. Apesar da igreja ter boa condição financeira, eles não ajudaram Paulo quando ele estava passando por dificuldade. Em compensação, a igreja dos Filipenses mandou uma oferta para ele e ajudou Paulo nesses tempos de dificuldade, o que permitiu que ele continuasse com a obra. Ou seja, a terceira forma que nós podemos fazer missões é contribuindo com os missionários. Vamos pensar, por exemplo, o missionário está indo para um campo missionário. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de passagem, seja de avião ou de ônibus, para poder ir até o lugar.
ele vai precisar de um lugar para morar, ou seja, ele vai ter que alugar uma casa, ele vai precisar se locomover de ônibus, de carro, ele vai precisar de roupas, vai precisar de comida, e tudo isso a gente sabe que custa dinheiro, né? E na grande maioria dos casos, os missionários param de trabalhar para se dedicar especialmente a essa missão. Por isso, quem deve sustentar um missionário é a igreja e os irmãos que se dispõem a contribuir com essa obra. Algumas vezes, os missionários têm que voltar para os seus países, cidades de origem, porque as igrejas param de mandar as ofertas e aí fica muito difícil de continuar com o trabalho. E então eles têm que gastar o tempo que eles poderiam estar evangelizando as pessoas, eles têm que gastar trabalhando para conseguir se sustentar. É importante notar também que quando a gente diz sustento missionário, a gente pensa logo em dinheiro. Mas não é só isso. Podemos ajudar os missionários doando roupas, doando brinquedos, livros, enfim, é muito importante que a gente faça missões, seja como for, porque essa foi uma tarefa que o próprio Jesus deu pra gente lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos abrir para ler? Está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Infelizmente, existe pelo menos 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar no nome de Jesus. E a nossa tarefa, assim como está escrito aqui, é ir em todas as nações e fazer discípulos, ou seja, ir em todas as nações e pregar o Evangelho de Jesus. Bem, agora que a gente já viu 3 formas de fazer missões, que são indo, orando e contribuindo, então por que não começar hoje?